nós vamos chamar para a mesa temática número 3, o discurso não é seu, é do eleitor. E para esse tema nós vamos convidar o publicitário e roteirista Youssef Leitão, que já está aqui conosco, para quem eu passo a palavra neste momento. Youssef, fique à vontade. Olá, bom dia a todos, bom dia audiência. É um prazer estar aqui, parabenizando antes de mais nada Cláudio Moraes, aí, que é o organizador desse evento, nosso diretor aí da Cidade de Negócios. Muito obrigado pelo convite, é uma honra poder participar desse evento e poder colaborar, trocar conhecimento com o público que está nos assistindo nesse momento. Então vamos continuar, né? Tá. Vamos lá. Fica à vontade com você. Bacana. Bem, esse tema é bem interessante. O discurso não é seu, é do eleitor. Essa é uma visão, de certa forma, tradicional, né, da comunicação, não só da comunicação política, mas da percepção hoje do entendimento daquilo que o público deseja, né? O que é que o público deseja consumir. Então, não é de hoje que as grandes marcas, desenvolvem pesquisa para avaliar a aceitação do público ou entender aquilo que o público deseja consumir nos mais diferentes mercados. E no marketing político, de certa forma, isso não é diferente. Só que a metodologia para você apurar isso, ou seja, para entender o que passa na cabeça do eleitor, você tem algumas técnicas. Uma dessas técnicas é a pesquisa quali, a pesquisa qualitativa. Além disso, evidentemente, muitos profissionais de comunicação se utilizam da sua experiência, muitas vezes, para visitar comunidades, visitar, na verdade, grupos sociais, identificar também temas ou linguagens ou mesmo termos, às vezes, que estão relacionados a questões mais regionais, para adaptar, né, conceitos, textos, roteiros, jingles, né, todo o conteúdo publicitário relacionado à comunicação da campanha, para adaptar essa linguagem àquilo que vem da população. Evidentemente, dentro desse aspecto, essa é a forma mais coerente de se comunicar. Tem uma frase clássica da comunicação, que comunicação não é aquilo que você diz, é o que as pessoas entendem. E partindo desse princípio, quando você começa a entender o que passa na cabeça do consumidor, do eleitor, fica mais fácil você se comunicar. A partir daí, evidentemente, você tem que adaptar a sua linguagem, adaptar o que você quer transmitir, qual o valor que você quer agregar. Por exemplo, se um candidato atua numa determinada frente, atendendo a uma determinada demanda, um segmento, ou se ele quer ter uma comunicação mais ampla para falar com todos os públicos, né? É necessário que você entenda como o leitor se comunica, qual a linguagem que ele utiliza, quais os termos daquela região, para que você possa adaptar isso. E a gente entra exatamente na forma mais tradicional, e aí vamos dizer assim, que eu vou iniciar e dividir essa minha apresentação de duas formas. Falando um pouco da forma tradicional da comunicação, né, que se dá principalmente no offline, ou seja, nas mídias de televisão, rádio, mas eu quero depois me aprofundar e trazer também para esse debate essa adaptação de linguagem para as redes sociais, né, que é, de fato, uma ferramenta extremamente importante hoje em qualquer projeto de comunicação política, né, seja de gestão ou mesmo até no processo eleitoral. E eu falo sempre o seguinte, que dentro do aspecto tradicional da comunicação, a pesquisa quali continua sendo, de fato, a principal ferramenta, o principal termômetro, a principal bússola, né, para quem trabalha com marketing político, para direcionar a campanha. É muito comum a gente, muitas vezes, profissional, desenvolver o conceito com base numa pesquisa, com base na experimentação científica, na prova científica, que é apresentar, muitas vezes, algumas peças, alguns conceitos e perceber a reação do público a esses determinados conteúdos, né? Seja um filme, seja apenas um jingle ou um slogan, e a partir daí adaptar a melhor forma para se comunicar com esse público. E aí você vem aquele curioso e fala, não, mas eu achava melhor isso, eu achava melhor aquilo, acho que aquilo dá mais certo, olha lá na minha rua o pessoal falou isso, então o slogan podia ser esse. Aí a gente mistura exatamente a experimentação científica, né? Ou seja, a prova
científica de que a tua comunicação tem um norte, tem um direcionamento, tem uma bússola, né? Tem um conceito que foi trabalhado, pensado e pesquisado, e você busca exatamente identificar, primeiro, as qualidades do teu candidato, ou seja, o que o teu candidato tem de positivo, né? Aquilo que fragiliza ele também é importante você aferir, mas também o que o teu concorrente, né, tem de qualidade e quais as fragilidades dele. A partir desse conjunto de conteúdo, de dados que você apura dentro de uma pesquisa qualitativa, você vai transformar isso no teu projeto de comunicação. Você vai usar a linguagem daquelas pessoas comuns, daquela região, para que aquilo chegue de uma forma clara e objetiva na cabeça do eleitor, certo? Então, depois da pesquisa quali, depois que você, evidentemente, faz uma leitura de cenário, que é importante, cenário político nacional, um cenário político regional, o cenário, se você é oposição, se você está na situação, depois que você faz essa análise clara sobre cenário, e você desenvolve peças e conceitos, evidentemente que, num primeiro momento, essas peças e conceitos partem e são criadas a partir dessa concepção de cenário, daquilo que as tuas pesquisas inicialmente já mostraram, você, a partir do desenvolvimento de um conceito e de uma linguagem, você apresenta novamente as peças já corporificadas, né? Ou seja, o cartaz, o jingle, o slogan, para um determinado público através de uma nova pesquisa qualitativa. E essa pesquisa, de novo, vai te apontar se aquele caminho, se aquela arte, se aquele modelo de comunicação está adequado ao melhor entendimento desse eleitor. Evidentemente que, muitas vezes, há necessidade ainda, depois dessa segunda etapa, né, de se fazer ajustes. E exatamente que entra a concepção de discurso não é seu, é do eleitor. Quando a gente fala esse termo, é bem interessante, porque ele não se limita ao discurso. Discurso é tudo aquilo que se comunica com o eleitor. Qualquer palavra ou imagem que você vai trabalhar dentro da tua campanha, ela é um resultado daquilo que já está na cabeça do eleitor de alguma forma, né? Da percepção que foi que você captou durante a pesquisa qualitativa. Então, a pesquisa ela é fundamental, é uma peça-chave dentro desse processo, porque ela define conceito. E o conceito é discurso. O conceito é a base do teu discurso, é o princípio do discurso. É onde você define todo o norte da tua campanha. Existem campanhas que já, evidentemente, dentro de um determinado percurso, ela teve que mudar de estratégia. Muitas vezes a pesquisa também tem falhas, ou até mesmo os profissionais, né, na hora de captar uma informação, ele ele faz uma leitura daquele dado não tão precisa e muitas vezes direciona a comunicação para um lado que não era muito adequado. Eu lembro de um candidato à prefeitura de Belém que ele era tido como um candidato muito aguerrido, muito forte, muito briguento, né? E ele questionava muito, ele era oposição, foi até o segundo turno com o prefeito na época. E ele tinha essa característica de ser um cara muito firme na sua palavra, muito briguento, né? Que transmitia um pouquinho, às vezes, de raiva, assim, de chateação. Isso ficava muito perceptível nos debates e tudo mais. E aí se passou 4 anos, e, teoricamente, aquele era o momento dele. 4 anos depois, era a hora deles vir novamente candidato, vir a disputar o cargo para prefeito de Belém. E ele, no primeiro programa, provavelmente as pesquisas mostraram que ele era percebido como um cara que era muito briguento, muito com raiva. E amansaram o candidato. Botaram ele cabisbaixo, falando baixo, falando meio que manso. Mas talvez a pesquisa que foi feita na época demonstrou que ele era briguento, que ele era aguerrido, mas essa característica daquele candidato específico era a força dele. No momento em que tiraram essa característica dele, tiraram a força e colocaram ele numa situação de ser um cara mais leve, mais apaziguador, mas tornaram ele um cara fraco, um candidato com imagem de fraqueza. Tiraram aquilo, talvez, que levou ele para o segundo turno,
na campanha anterior, 4 anos antes, né? E aí, essa leitura errada da qualitativa, ou seja, ele era briguento, mas eu não posso tirar a característica dele de força. Então, adaptar bem os dados que você colhe numa pesquisa e fazer a leitura correta para adaptar a um conceito e a postura do candidato, do discurso do candidato mais adequada possível, é fundamental dentro do processo da construção da imagem, da construção do conceito, principalmente da linguagem que você vai utilizar para se comunicar com o teu eleitor ou com o eleitor que procura um candidato, que está indeciso muitas vezes. É muito importante que a gente tenha a noção clara, e qualquer comunicador, ele precisa ter um pouco de sensibilidade. Não é simplesmente uma regra científica ou matemática, que qualquer pessoa vai lá e faz uma pesquisa e colhe dados e transforma em conteúdo, em conceito, e a partir daí você tem um resultado definitivo. Senão todos ganhariam, né? Não é uma regra clara e matemática. E você vai sempre avaliar cenário, avaliar linguagem, e você vai avaliar característica também do candidato. Então, é possível, sim, adequar o discurso do candidato, a postura do candidato, a uma percepção de identidade com o povo, né? Da necessidade, identidade com a necessidade identificada que está na cabeça do eleitor, com a linguagem do eleitor, mas é também importante você não modificar a característica do candidato, principalmente quando você tem um candidato que já é político, que já tem uma trajetória política, que já tem uma característica percebida pelo seu próprio eleitor. Então, modificar isso é muito complexo, você precisa adequar isso, perfeito? Então, e aí a gente parte aí para o discurso, né? Digamos que o discurso, eu costumo dizer que o discurso, na época em que havia os comícios, onde você falava para multidões de pessoas, né? Era um formato. Hoje, você precisa, por mais que você esteja distante do teu eleitor, mas você precisa se tornar próximo do eleitor. Ou seja, perceber, criar um laço de identidade com o eleitor. Mostrar para o eleitor que você conhece de fato a realidade dele, mostrar que você conhece a necessidade dele. E a pesquisa te ajuda muito nessa construção, ou seja, escutar pessoas, escutar o cidadão, escutar a necessidade de uma determinada comunidade, para que você possa, de fato, criar políticas públicas e oferecer políticas públicas para esse eleitor, que vai ao encontro, né, dessa necessidade, e adaptando a linguagem a isso, você vai conseguir a atenção das pessoas. E uma coisa que é muito importante, falando até muito mesmo dessa questão da mídia tradicional e da mídia offline, né? Antigamente, a gente media o impacto da comunicação através da audiência. Você tinha veículos lá, os principais veículos de comunicação mediam isso através do Ibope. Então, você tinha lá um índice de audiência do programa de televisão, programa de rádio, né? Hoje a internet ela te permite ter uma percepção clara do alcance que você teve com a sua mensagem. Pelo menos dentro das redes sociais tradicionais, o WhatsApp, às vezes não muito, você acaba viralizando uma peça que você não tem muito controle. Mas das principais redes sociais você tem isso. Mas o que é importante a gente perceber hoje, que a disputa hoje não é pela audiência, mas sim pela atenção. Então, eu troco hoje audiência por atenção para poder criar dentro da minha percepção estratégica de comunicação o meu objetivo fim, que não é alcançar o maior número de pessoas, é ter a atenção do maior número de pessoas. Dentro das redes sociais, para que eu possa ganhar a atenção, e dentro das mídias tradicionais também, tem um termo que eu acho que define basicamente o que o teu conteúdo precisa ter, seja ele uma inserção de televisão, um programa político na televisão, ou até mesmo um post na rede social, um vídeo para a rede social. Ele precisa ter relevância. E a relevância, ela está relacionada a um conceito de troca. O que é relevante para que eu possa ver na internet, parar na televisão para assistir ou prestar atenção numa inserção? O que é relevante nisso? Qual é a mensagem que eu vou passar para esse público
que vai fazer com que eu dedique a minha atenção a esse conteúdo. Essa é a chave e o objetivo do meu trabalho, do nosso trabalho de comunicação. É fazer com que o teu conteúdo não somente fique bonito, fique plasticamente, esteticamente agradável, ou que a mensagem seja claramente dita num texto redigido muito bem feito. Não é isso. Talvez isso não tenha relevância para o público que está ali assistindo. É preciso você criar vínculos, como criar um vínculo emocional, ou criar um vínculo de identidade, né, de linguagem, ou linguagem de comportamento, ou identidade de comportamento com o teu público, para que você possa, de fato, alcançar esse público e ganhar a atenção desse público. Então, a gente parte de 2 princípios. Primeiro é chegar ao público. Segundo é ganhar a atenção desse público. Depois de ganhar a atenção, é convencer esse público. Nós temos 3 objetivos diferentes, né? Então, hoje, quando você, por exemplo, na mídia tradicional, se você faz uma inserção ou faz um programa de televisão, você tem uma concorrência enorme da atenção do público, principalmente pelo celular. Então, você está lá na frente da televisão, assistindo TV, seja qualquer que seja o programa, dá um intervalo. Muitas vezes, durante a própria programação, o consumidor ou o eleitor está disperso na sua atenção com o conteúdo da rede social. E ele transforma, muitas vezes, a televisão em conteúdo auditivo, né? Porque ele escuta mais TV do que assiste. E, de vez em quando, ele olha para a televisão para ver lá o que chama a atenção dele lá, uma matéria polêmica, ou uma cena da novela, ou uma cena do filme que ele já viu 4 vezes, porque a televisão aberta, muitas vezes, só te traz um conteúdo que já muitas vezes é repetitivo, né? Fora os conteúdos ao vivo. Mas, enfim, então você, na hora que desenvolve o teu roteiro, que vai depois dar corpo a um conteúdo de vídeo, por exemplo, você precisa estar focado principalmente no teu objetivo fim. Qual é o teu objetivo fim? É apenas produzir um conteúdo plasticamente bonito, com uma linguagem bem adequada? Não, desenvolver um conteúdo relevante e fazer com que esse conteúdo relevante convença, transmita aquela mensagem que você quer transmitir. Então, esse é o teu objetivo fim. Voltando ao exemplo, né? A maioria dos eleitores hoje está ali na frente da televisão, muitas vezes nem assiste mais televisão, dependendo da classe. Se você for observar a classe A e B hoje, ela não assiste quase mais TV aberta, muito pouco. De vez em quando só um conteúdo ao vivo, como é o caso do esporte, mas basicamente hoje a televisão aberta é um veículo que está distante do público AB, né? Muitas vezes até consome ainda TV, quando consome, dependendo da idade. Você vê o jovem, por exemplo, de classe A, B, C, que já não tem tanto interesse na programação de televisão também. Então, você tem uma limitação de alcance quando a gente está falando de TV aberta, né? Lógico, continua sendo um veículo de massa, a grande maioria da população ainda assiste, ainda tem acesso, ainda consome isso. Mas consumir TV não é dar atenção ao conteúdo que vai ser exibido na TV, ou pelo menos a todo o conteúdo que vai ser exibido na televisão, né? A própria propaganda de televisão tem se esforçado cada vez mais para adaptar a linguagem, para adaptar o conteúdo, para inserir, né, o seu conteúdo dentro do programa de televisão, fazendo merchandising, inserindo ou a tua marca, ou apenas a citação do teu produto. As próprias emissoras já abrem cada vez mais espaço para que o teu produto e a tua marca esteja presente dentro dos próprios conteúdos e não mais somente nos intervalos comerciais. Então, existe uma grande mudança na forma de se consumir conteúdo hoje. Isso passa pela publicidade, e aí, dentro da publicidade, dentro do marketing político também. E aí, esse é um desafio gigante para os profissionais de comunicação e de publicidade e de marketing político para poder se adequar a sua linguagem a esse novo formato, né? E aí não basta só, dentro da pesquisa Qualy, você identificar necessidades. É importante você fazer um estudo mais aprofundado para que você possa adaptar linguagens também. Então, para cada veículo, você precisa criar
e adaptar a linguagem daquele conteúdo, e cada mensagem se adapta especificamente a cada veículo. Então, para a rede social, você tem uma linguagem, para a rádio é outra, para a televisão é outra. E é importante a gente entender que não é fazer um conteúdo para a TV que esse conteúdo servirá para a internet. Muitas vezes nem o resultado da televisão mesmo ele vai alcançar. Talvez ele não tenha relevância e não chame a atenção do público, né? Então, dentro dessa percepção clara de linguagens e de formatos, a pesquisa continua sendo adequada, mas não a pesquisa que se limite a observar o comportamento ou o que está dentro da cabeça do leitor, mas principalmente que possibilite você entender como ele consome o conteúdo e aonde, através de que plataforma. Se é da plataforma offline, se é uma plataforma online, e adaptar essa linguagem a essa plataforma. Adaptar a linguagem não é só o texto, adaptar a linguagem visual, adaptar o tempo de cada peça, adaptar a forma que isso vai ser apresentado. Por mais que a mensagem seja a mesma, mas cada veículo requer que você adapte linguagem e formatos para poder alcançar o melhor objetivo possível, né? Eu sempre digo que hoje a comunicação ela se baseia numa relação de troca. E qual é a troca? Para que eu ganhe a atenção do meu público, eu preciso entregar algo a ele. E essa entrega ela está relacionada, e eu costumo dizer isso também, num tripé. Eu chamo de tripé da relevância, né? A relevância ela está baseada em 3 níveis. No nível de identidade, eu preciso ter um vínculo de identidade com aquilo que eu estou vendo. Ele precisa me entregar também, mexer com as minhas emoções. Pode ser um vídeo de entretenimento, pode ser um gato pulando dentro de um aquário, pode ser uma criança brincando com o cachorro, mas eu preciso criar um vínculo emocional. Ou eu vou rir, ou eu vou chorar, ou eu vou me emocionar com aquele conteúdo, né? E aquele conteúdo, muitas vezes, a criatividade é mínima. Muitas vezes é um vídeo amador, né? Mas que eu paro dentro da minha rede social para ver, porque aquilo, em troca, eu recebo alguma emoção, né? Eu compartilho aquele conteúdo porque eu quero que outras pessoas vivam a emoção que eu vivi. E o terceiro nível é o conhecimento, a informação. Então, o conteúdo também que é relevante para mim, ele cria uma identidade que está relacionada ao universo que eu vivo, né? Então, se o conteúdo me entrega, por exemplo, um conhecimento de como fazer um prato, e eu gosto de cozinhar, eu darei a minha atenção àquele conteúdo porque eu quero aprender aquilo, né? Se eu sou um designer, ou se eu sou uma pessoa que gosta de mexer no celular, se aquele conteúdo me ensina a como mexer no celular, ou eu criar um novo designer dentro de um novo software que foi lançado, eu aprendo alguma coisa, ou seja, ele me entrega algo em troca e eu entrego a minha atenção a ele. Então, existe uma relação, da mesma forma, a informação, né? Então, por exemplo, você compartilha um conteúdo que está relacionado à informação, você entrega, por exemplo, que a partir de tal dia vai ter vacina contra a gripe num posto tal, e isso é relevante para um determinado público que vai pegar aquela informação e vai compartilhar aquilo. Então, a informação e o conhecimento, eles por si só têm relevância, né? Então, a gente chega ao entendimento de que, para que eu seja relevante, para que o público possa dar atenção ao conteúdo que eu estou gerando, eu preciso entregar algo a ele. Não basta eu simplesmente pegar, criar um conteúdo onde eu falo, e eu vou achar que as pessoas vão parar e vão ficar me olhando e tentando raciocinar sobre aquilo que eu estou falando. Uma coisa interessante também, e é importante essa observação, é a gente ter a noção clara de que hoje as pessoas têm parece que uma aversão à leitura, por mais que o texto seja muito grande, né? Então a gente precisa, você vai muitas vezes fazer uma postagem na rede social, você escreve um texto longo, grande parte, a maioria das pessoas não vai conseguir ler até o final. Muitas vezes o texto é até pequeno,
mas a gente é acostumado a ver na internet, então você está dizendo o horário e o local onde vai ser, e as pessoas muitas vezes nos comentários perguntam, mas em que dia vai ser e que horas vai ser? Então, essa dificuldade de você interagir, de você ler a informação por completo, cria no profissional de marketing um desafio ainda maior, que é se comunicar com, muitas vezes, o leitor preguiçoso, né? Que a gente chama de leitor preguiçoso, é aquele que não quer ler muita coisa, ele quer receber a informação de uma forma rápida, direta, e o conteúdo só vai ser relevante para ele se você entregar logo tudo para ele, ele não quer ter muito esforço, então ele não se esforça muito também para absorver uma informação, só se for muito relevante para ele de fato. Então esse é um desafio cada vez maior dos profissionais de comunicação. Eu falo de uma forma muito ampla também, porque atuo também no mercado de varejo, né? Mas ela se adequa perfeitamente e cabe perfeitamente também ao mercado publicitário da eleição, né? Porque realmente, de fato, o voto é uma representação da compra de uma ideia mesmo também, de um conceito, né? De um desejo lá do consumidor que sonha em mudança ou transformação de uma realidade que ele observa na sua comunidade. Então, esse é um primeiro passo, como eu falo, de mídia tradicional e mídia offline e mídia online, né? Da gente entender que discurso é o que está na cabeça do eleitor. Eu vou passar para algumas outras peças, por exemplo, você vai fazer um jingle, né? O jingle nada mais é do que a compilação daquilo que você observou na pesquisa Qualy. Então, você vai na pesquisa Qualy e você percebe uma fragilidade do teu adversário. Você pode anotar isso e pode colocar isso no jingle, transformar isso numa melodia onde o povo, você identificou que a população está desiludida, então a população está se sente carente, né? Então, você pode começar, por exemplo, uma música dizendo exatamente assim, a gente se sente tão carente, às vezes desamparado, então você já cria uma música, criando um conceito onde a pessoa, na primeira frase, ela se identifica, porque aquilo foi observado numa pesquisa Qualy. Então, a adequação do discurso, ela vai ao encontro daquilo de fato que você observa na pesquisa e no dia a dia, né? Também tem muito disso. Às vezes, a pesquisa não te direciona para um determinado conceito, mas vem alguém e grita no meio de uma palestra, uma frase, de uma apresentação, de um discurso do político, grita uma frase que vai ao encontro e a linguagem bem adequada e aquilo se transforma num conceito. E eu já vi muita campanha ter sucesso através de conceitos que foram observados não na pesquisa Qualy somente, né? Mas que nasceram a partir de uma percepção de vivência, né? De você ir para o campo, para você ir para uma padaria, para uma mercearia e escutar pessoas no dia a dia, né? Porque às vezes você está dentro de uma sala de hotel fazendo uma pesquisa Qualy e as pessoas, às vezes, até mesmo dentro daquele ambiente, por mais que tenha ali um ambiente de debate, elas não conseguem falar da forma que elas falam na mercearia, na padaria, no dia a dia de suas vidas, né? Então, tem esse lado do feeling também, que é bem interessante. E como eu estava falando, o eleitor e o consumidor de conteúdo, que todo eleitor é consumidor de conteúdo, ele é um pouco preguiçoso. Hoje é muito mais difícil a gente convencer pessoas. Hoje é mais fácil convencer no sentido de mudar a opinião completamente, né? Você precisa de um esforço muito grande para mudar a opinião de alguém. E muitas vezes também é difícil você criar um conceito a partir do zero e colocar na cabeça das pessoas. E aí fica muito mais fácil você criar ou identificar dentro de um determinado público conceitos que já estão pré-estabelecidos, características que já estão pré-estabelecidas dentro de um determinado público ou de um determinado grupo de eleitores. Isso acontece, isso é muito fácil a gente observar hoje na política, nessa divisão de públicos, de eleitores, você, o eleitor é mais à direita, o eleitor é mais à esquerda. Então, você consegue facilmente ajustar um teu discurso, dependendo da linha de trabalho que o teu candidato tem, ele é mais à direita ou é mais à esquerda. Então, você vai adaptar
um discurso para, enfim, se ele for mais à direita, você vai adaptar o discurso para um discurso mais conservador. Então, quando você cria um discurso mais conservador, você fala algo não para convencer alguém, mas para que esse eleitor que já tem um posicionamento mais conservador se identifique. Quando ele se identifica, você faz com que ele passe a dar relevância ao conteúdo que você está produzindo e está gerando. Então, essa é uma forma também muito clássica, né, de adaptar a linguagem, o teu discurso, ao que está dentro da cabeça do eleitor. E isso, hoje, está muito claro isso. Agora, evidentemente, tem aquele eleitor, eu acho que a grande maioria, né, que ele muitas vezes se identifica não só com a questão de ser de esquerda ou ser de direita, do posicionamento político, né, amplo, mas ele tem uma visão muito mais pessoal. Tem um eleitor que está preocupado se ele vai ter dinheiro para comprar comida no outro dia. Se o filho dele está numa situação de risco, com 13 anos, se ele tem escola, se ele não tem, se ele vai ter oportunidade, se o filho de 18 tem emprego ou não tem. Então, muitas vezes, conhecer a realidade das pessoas e adaptar o teu discurso, evidentemente, não só adaptar o discurso, né, mas, de fato, ter um projeto, ter ações que, dentro da tua trajetória política, e explorar isso dentro da tua comunicação, que realmente vá ao encontro dessa necessidade, se torna muito mais adequado para que você tenha sucesso, de fato, no objetivo que você tem, que é, na verdade, ganhar o voto daquele eleitor. Certo? E aí eu volto a um termo, vou tomar uma água aqui. Tem um termo que eu chamei ainda há pouco de relevância, né? A relevância e linguagem. Então, a linguagem, você vai, por exemplo, dentro das próprias redes sociais, você tem características completamente diferentes para construir narrativas e construir discursos e construir posicionamentos e construir a tua comunicação. Muitas vezes, por exemplo, você faz para a televisão, cria uma fotografia bonita de um vídeo, né? Produz lá com uma câmera de última geração, com uma qualidade de imagem fantástica, redige um texto muito bem redigido com base nas informações que você buscou na pesquisa Qualy, mas quando você joga isso para a rede social, você perde a atenção, muitas vezes, de um vídeo extremamente bem produzido, né, de um texto muito bem escrito, mas você perde a atenção para um cidadão falando de uma imagem feita num celular. Talvez aquele vídeo de um cidadão feito no celular ganhe mais atenção do que aquele vídeo bem produzido. Por quê? Porque a linguagem daquela plataforma, ela está mais próxima da linguagem que o consumidor que está dentro, está consumindo conteúdo na rede social, quer consumir, então está disposto a consumir. E passa muito mais verdade, né? Então, essa relação hoje de você criar uma relação de verdade dentro da perspectiva da comunicação é muito importante, né? Eu acho que nós temos como profissionais de comunicação, e Belém tem, para o Pará, de modo geral, tem grandes profissionais de comunicação, né? Belém não só da publicidade tradicional, mas também da publicidade política, né? A gente tem grandes profissionais e a gente tem um desafio enorme, que é entender as diferentes linguagens, né? E entender de como isso interfere e está interferindo na relação de consumo e também na relação com o nosso eleitor. A gente vive um processo de revolução na comunicação, né? Eu costumo dizer que quem viveu a Revolução Industrial não tinha noção de que aquele momento da história do mundo um dia estaria nos livros de história, fazendo parte da nossa história, né? Eu costumo, daqui a 20, 30, 40 anos, a gente vai ter livros falando de um momento de revolução nas nossas vidas, que foi nossos últimos anos, né? Revolução principalmente na comunicação. Você vê impérios de comunicação
caindo, os jornais tradicionais impressos deixam de ter a sua relevância e deixam de ter os seus leitores, e esse leitor migra, então, para as mídias digitais. Você vê a televisão perdendo audiência, você vê cada vez mais os rádios perdendo espaço também, e dividindo a atenção, eu volto a dizer, dividindo a atenção com outros públicos, né? com outros veículos, e a gente passa por esse processo, às vezes, sem perceber. Lógico, todos nós temos a clara noção, mas é um processo tão dinâmico e tão rápido que as próprias faculdades têm dificuldade em adaptar os seus cursos de publicidade, muitas vezes de jornalismo, e adaptar a linguagem que tradicionalmente era usada nos veículos offline para um formato mais digital. E há também uma discussão muito grande com relação também à questão dessa linguagem, porque você vê ainda uma disputa, né, pela adaptação, uma dificuldade dos veículos em adaptar-se principalmente à arrecadação financeira de venda de espaço publicitário, por exemplo, no ambiente digital. Esse é um desafio também. Eu falei, de um modo geral, desse desafio da comunicação agora, porque com essa revolução que a gente vive no universo da comunicação, cada vez mais difícil a gente simplesmente fazer uma pesquisa aquária e, a partir dali, definir todo o conceito. É preciso você estar presente em todas as plataformas, estar presente na comunidade, escutar a comunidade, escutar o que é dito dentro das redes sociais, escutar o que é comentado, qual o conteúdo que você tem mais engajamento, orgânico. E hoje isso a gente tem a ferramenta disponível para fazer, né? E é importante você mesclar tudo isso para obter a melhor leitura do cenário e a melhor leitura, né, daquilo que é o desejo do consumidor e do eleitor. E a partir daí construir o conceito e construir o teu discurso, né? Esse é o grande objetivo, de fato, da gente neste novo cenário da comunicação. E eu acho que é um desafio, de alguma forma, o nosso mercado tem conseguido transpor, né? Mas ainda há muito para a gente evoluir, e essa evolução não para, e a evolução também da forma de se consumir conteúdo também não para. Então, dentro das próprias redes sociais, eu volto a dizer, existe uma necessidade de você adaptar a linguagem daquilo que vai para o TikTok, que vai para o Instagram, ou para o Facebook, ou para o Twitter, enfim. E aí você tem ali muitos jovens envolvidos, muitas vezes, que entendem até da ferramenta, mas precisam estar também inseridos dentro do processo de criação, propriamente dito, e da concepção da ideia do discurso que a gente precisa passar para o eleitor. Então, esse é um desafio gigantesco dos profissionais, é um desafio que eu me coloco todos os dias, né, para aprender, porque é um processo de aprendizagem diário, de fato, e de muita observação, né? A gente consegue observar essa evolução, essa dinâmica, realmente, a cada mês, você vê algo novo acontecendo e você precisa rapidamente adaptar a tua linguagem a isso que está acontecendo, a esse processo de evolução. Mas, basicamente, eu acho que esse é o nosso desafio. Eu sempre costumo dizer, e volto e fecho aqui a minha apresentação com um conceito, acrescentando um item, na verdade, que comunicação não é aquilo que eu falo, é aquilo que os outros entendem. Só que para que o outro queira entender, eu preciso que esse meu conteúdo tenha relevância, né? Para que a pessoa me dê atenção. Se eu não tiver atenção, ele não vai nem se prestar ao esforço, né, de querer entender, porque não vai ter nem acesso àquele conteúdo. Então, eu agradeço a atenção de todos, muito obrigado por esse espaço, agradeço novamente ao Cláudio Moraes pelo convite, fico honrado de poder estar aqui colaborando com esse evento, de alguma forma
trocando aqui um pouco de ideias com vocês, trazendo um pouco da minha visão pessoal, né, sobre esse conceito de o discurso é do eleitor, não é seu, é do eleitor. E eu fico muito feliz e agradeço novamente a todos os envolvidos aqui. Deu certo. Com esse espaço que foi aberto a mim. Muito obrigado.